Atos, capítulo 17, versículos 14 e 15. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 14, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Amém. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Pai, porque reconhecemos a importância, ó Pai, de estarmos em contato constante com a Tua Santa Palavra, pois ela é alimento para a nossa alma. E sabemos, ó Deus, que isto recebemos por graça. Ó Pai, pois o Senhor veio ao nosso encontro, trazendo salvação, trazendo a Tua revelação, e nós te glorificamos. E pedimos ao Senhor, Pai, que Tu continues a nos dar a direção, para que lendo a Tua Palavra, para que interpretando, ó Deus, possamos também aplicá-la, Pai, de maneira correta, de modo que o Teu nome seja exaltado. Guia-nos, ó Deus, no entendimento, para que alcancemos esse objetivo, e assim, Senhor, sigamos em frente, Pai, fazendo Tua vontade, anunciando a Tua Palavra, Deus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, eu estava me lembrando esses dias de quando congregava lá no Rio, lá na Bíblia Santíssimo. Não era pastor nem seminarista ainda, mas já estávamos engajados na obra evangelística, uma vez que compreendemos que se trata de uma tarefa que diz respeito a todo crente. Então nós evangelizávamos com muita frequência, geralmente aos sábados, formávamos um grupo ali e evangelizávamos. Mas nem sempre eu estava acompanhado de adultos. Tinha vezes que tinha um menino lá de 10 anos que ele gostava de ir comigo. Eu lá bem mais jovem, né? E esse menino me acompanhava na evangelização. Aí eu me lembro bem de uma situação que foi marcante, na qual nós estávamos ali num bar e paramos para ali, fomos àquele bar com a intenção de evangelizar, e paramos ali para falar com um grupo de homens que se embriagavam ali. Então, quando apresentamos o evangelho, aqueles homens zombaram de nós, escarneceram, né? E aí nós nos retiramos dali. E o menino de 10 anos, ele questionou, ele falou: poxa, nós fomos lá levar a palavra de Deus, eles ficaram zombando, ficaram nos diminuindo. Aí eu disse para ele: olha, a Bíblia diz que nós não vamos encontrar sempre receptividade à palavra da salvação. Em muitas ocasiões eles serão de semblante duro e obstinados de coração. Falei para ele que aquilo ia acontecer outras vezes, e que nós, como crentes, precisamos nos preparar para as oposições com as quais iremos nos deparar. Mas isso nos faz pensar, irmãos, porque será que realmente estamos prontos para lidar com a oposição à proclamação? Será que estamos prontos a lidar com a rejeição do Evangelho, entendendo que na verdade não se trata da rejeição da nossa pessoa, mas a rejeição do próprio Cristo? Será que estamos prontos para lidar com isso? Como lidar com a oposição à proclamação do Evangelho? Nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e vemos essa oposição se manifestando de forma bem evidente, sendo Paulo um dos alvos dessa oposição, haja vista que ele se empenha na evangelização de muitas pessoas, logo ele naturalmente se depararia com essa oposição. Mas e nós? Como nós podemos usar o exemplo dos apóstolos, o exemplo de Cristo,
para aprendermos também a lidarmos com a oposição. Pensando nisso, eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre como lidar com a oposição à proclamação. Como lidar com a oposição à proclamação. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, que deve fazer parte da nossa postura quando queremos lidar de forma mais sábia com essa oposição, é a perseverança. Nós não podemos desistir diante da oposição. Uma das características marcantes do salvo é que o salvo persevera. O salvo vai até o fim. E o salvo persevera também na proclamação, porque a entende como sua missão. Agora, quando nós olhamos para o texto, e talvez o texto pode gerar alguns questionamentos nesse sentido da afirmação que fizemos, né? Perseverança, persevere. Mas, aparentemente, Paulo desistiu dos bereanos. Paulo fugiu de Bereia. Então alguém pode questionar assim, pastor, mas ele não deu exemplo nesse sentido, ele fugiu. Mas veja bem, Paulo perseverou, irmãos. Perseverou na pregação da palavra. Primeiro, depois desse episódio, Paulo ele seguiu para Atenas e pregou o seu sermão mais famoso, o discurso de Paulo no Areópago, diante dos filósofos epicureus e estoicos, acerca do qual trataremos à noite. Mas veja, Paulo ele continuou a pregação. Além disso, ele não desistiu dos bereanos. Veja, o texto diz no versículo 14 que, embora os irmãos de Bereia, tendo cuidado ali com o apóstolo Paulo, tenham o enviado até o mar, Silas e Timóteo permaneceram lá. O versículo 14 diz que Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Paulo os manteve ali, certamente com a intenção de que a pregação continuasse. Paulo não desistiu da pregação, mas Paulo seguiu em frente, ele perseverou na proclamação, entendendo que agora ele deveria avançar. Mas o evangelho continuou sendo pregado ali, por Silas e Timóteo, e também pelos crentes bereanos. A igreja de Bereia não desistiu, Silas e Timóteo não desistiram, Paulo também não desistiu. Mas como o foco da perseguição estava em Paulo, somente Paulo fugiu. E quando Paulo foge, irmãos, embora nós saibamos, né, e alguém pode até questionar assim, mas pastor, Paulo não falou lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro? Por que ele não ficou lá para morrer? Alguém pode perguntar isso, né? Mas veja bem, o próprio Jesus, ele nos ensinou a fugir. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, quando da comissão dos 12, né, quando Jesus está ali comissionando os 12 para irem proclamarem o reino de Deus, ele faz a observação: olha, se perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. E Paulo segue a orientação do mestre, porque ainda que a morte, nós reconheçamos que morrendo nós estaremos numa condição melhor do que estamos hoje, o crente não deve perseguir a morte. O crente não deve buscar a morte. Estou doido para morrer, porque se eu morrer eu vou para a glória, então eu vou pular na frente do trem e vou morrer, porque eu vou para a glória. Não é por aí. O crente não deve perseguir a morte. Nós morremos no momento em que o próprio Deus ele nos conduzir nesse sentido. Se Deus, como ele quis que fosse com Estevão, quiser que pregando nós morramos, então assim será. Mas agora nós não vamos fomentar isso. Eu quero morrer, estou doido para morrer aqui, né? Eu quero morrer com Jesus Cristo, então vou ali, chamo um bandido ali, vou pregar para você e depois você me dá um tiro. Poxa, como assim, né? Não faz sentido. Então Paulo, ele segue a orientação de Jesus: te perseguindo numa cidade, vai para outra. Ele não estava desistindo, ele estava obedecendo. Mas como o foco da perseguição
estava em Paulo, Silas e Timóteo permaneceram ali para dar algumas instruções aos crentes de Bereia e para seguir pregando o Evangelho. Agora, lamentavelmente, nem todos, como Paulo, se preocupam em perseverar na proclamação. Às vezes, lamentavelmente, nós nos deparamos com situações em que as pessoas querem perseverar em qualquer outra coisa, menos na proclamação. Paulo seguiu em frente, foi para Atenas, continuou pregando, seguiu fazendo suas viagens missionárias. Mas nem todos estão desejosos de perseverar na proclamação. Às vezes as pessoas perseveram em outras áreas, e às vezes até movidas por sentimentos que nada tem a ver com a grande comissão. Às vezes as pessoas estão interessadas em perseverar na igreja, realizando tarefas, exercendo cargos, tendo essas coisas como um fim em si mesmo. E aí cabe nós pensarmos, há quanto tempo estou fazendo o que tenho feito até aqui, né? Há quanto tempo? E por que tenho feito? Por que tenho perseverado? Por que para mim é tão importante isso? A quem estou servindo? O que eu estou fazendo? A perseverança é importante, mas é importante que saibamos a razão da perseverança. Paulo ele tinha um objetivo maior. O objetivo de Paulo não era que ele pregasse. O objetivo de Paulo é que o Evangelho fosse anunciado. Inclusive, em dado momento, em Filipenses capítulo 1, ele fala que tinha gente pregando por inveja, pregando por vários motivos. Ele fala assim, é importante que o Evangelho seja anunciado. Paulo não estava preocupado que ele estivesse lá pregando, tanto que ele se retira e Silas e Timóteo permanecem lá. E ele reconhece que a igreja de Bereia teria condições de proclamar o Evangelho. Ele não faz questão de que a pregação venha somente através dele. Ele entende que há outros servos de Deus que podem fazê-lo. Veja, Paulo, ele não está em busca apenas de fazer. Paulo, ele quer fazer o que tem que ser feito. E é bem diferente. Porque às vezes, irmãos, nos preocupamos tanto em fazer, mas qual a razão do fazer? Por que temos que fazer? E algo que me preocupa muito, irmãos, preocupa muito. Ontem o pastor Alex até na palestra falou sobre isso, tratando do templocentrismo, né? As pessoas às vezes focadas no templo, entendendo que a vida cristã é ali no templo, ficam felizes, por exemplo, se o filho ele canta, mas não importa se lá fora o filho tem uma conduta ruim. O importante é que ele não está cantando na igreja, não está bem, está legal, está tudo certinho. E me preocupa muito, irmãos, esse interesse, esse desejo de que as crianças, a criança tem que cantar na frente. Isso parece que virou uma cultura, irmãos. No outro dia, a Bianca estava até falando, chegaram a menininha do nada, e tia, posso cantar? Porque parece que virou uma cultura. Por que tem que cantar? Por que o cristão tem que vir aqui na frente cantar? Não acho que ele tem que vir aqui na frente cantar, acho que ele tem que se converter. Eu tenho que pregar o Evangelho para ele. Se ele nunca cantar na vida dele, nunca tocar nenhum instrumento, mas ele for crente, glória a Deus. Então a minha preocupação, irmãos, é que ele se converta, e não que ele cante, ou que toque. E aí é importante nós pensarmos por que fazemos o que fazemos. Será que por vezes há uma idolatria do ego refletida naquilo que o filho faz? É o meu filho. E aí é o momento de nós tirarmos fotos, o momento de nós filmarmos, o momento de não cultuarmos, porque fazendo isso é o momento que nós não estamos cultuando e agora é o momento de tirar fotos. É importante pensarmos nisso, irmãos. E a igreja, a reunião do povo de Deus,
é a ocasião oportuna para tratarmos desse tópico, porque o ambiente onde a igreja se reúne é um lugar de confrontação, porque onde não há confrontação é porque não há a pregação da palavra. A palavra nos confronta, basta lê-la. Veja, Paulo, ele seguiu em frente, ele não desistiu, mas por que Paulo continuou pregando, mesmo depois de ter sido perseguido? Por que Paulo perseverou? Será que Paulo, ele dependia das circunstâncias para pregar? Então encontrou circunstâncias favoráveis em Atenas e pregou? Qual era a dependência de Paulo? Será que Paulo confiava em si mesmo? Lembre-se do texto que eu citei aqui, que alguns poderiam questionar. Paulo se contradisse. Filipenses 1:21, que ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo cria que o viver é Cristo. Tudo o que fazemos é por causa dele, é para ele. Paulo seguiu em frente porque dependia de Cristo. Os que ficaram porque dependiam de Cristo. Os crentes bereanos, eles estavam ali fixados naquela localidade porque dependiam de Cristo. Veja, é na dependência de Cristo que nós perseveramos. Nós não perseveramos, nós não nos mantemos fazendo o que fazemos por causa das circunstâncias, porque as circunstâncias são favoráveis. Olha, não está tendo perseguição, não está tendo hostilidade, então agora nós pregamos. Agora a coisa está favorável. Isso me faz lembrar, irmãos, o dia que nós saímos aí, no dia do Mãos à Obra. O dia anterior teve um tiroteio e nós saímos. No dia seguinte teve gente: poxa, pastor, será que é seguro, irmãos? Se nós formos ficar preocupados, a nossa localidade, irmãos, isso pode acontecer a qualquer momento. Se ficarmos preocupados com isso, não pregaremos nunca. Se esperarmos as circunstâncias melhorarem para nós proclamarmos, nunca o faremos. Paulo, ele tinha essa consciência. Irmãos, há momentos que são difíceis, mas não é por causa disso que nós vamos parar de anunciar a verdade de Deus. Há momentos que há oposição, há momentos que há dificuldade, mas nós vamos seguir em frente, cumprindo o mandato do Senhor, não importando as circunstâncias, não importando aqueles que estejam diante de nós, se são favoráveis ou se são de semblante duro, obstinados de coração. O importante é que preguemos o Evangelho, perseveremos nisso. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, sobre como lidar com a oposição à pregação, à proclamação, é que, além de perseverar, há um momento em que nós precisamos buscar novos ouvintes. Tem um momento que nós precisamos buscar novos ouvintes. Irmãos, às vezes estamos certos, estamos no caminho certo, mas mesmo assim é hora de sair de cena. Jesus, ele falou sobre isso quando ele, na comissão dos 12 ali, ele fala que se uma casa não quisesse receber, se uma cidade não quisesse recebê-los, eles deveriam sacudir a poeira do pé e seguir em frente, buscando outras pessoas para pregar o Evangelho. Jesus fala também em Mateus 7, versículo 6, que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, nem dar as coisas santas aos cães, porque eles vão voltar, eles vão despedaçar. O que isso significa, irmãos? Significa que para aquele que é cão, aquele que é porco, ou seja, aquele ímpio totalmente endurecido, o Evangelho lançado a ele, que para nós é uma pérola, ele não reconhece como nada, e ainda se volta contra nós para nos atacar. Aquilo de bom que nós apresentamos a ele, ele encara como uma pedrada, ele encara como uma agressão. Então ele vem de forma violenta nos rebater. Então há um momento que nós devemos mudar o cenário da evangelização.
mudar os ouvintes. O versículo 15 diz que Paulo foi levado até Atenas. E veja, Paulo, ele deu instruções para que depois Silas e Timóteo, tendo concluído a sua obra ali em Bereia, fossem ter com ele, né, tendo dado as instruções, as últimas instruções aos bereanos, fossem ter com ele. Mas o interessante, irmãos, é que Paulo, ele não tinha incluído no seu roteiro missionário Atenas. Atenas não fazia parte. Mas agora ele foi a Atenas por força das circunstâncias, porque houve perseguição. Mas estando em Atenas, ele não podia fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Ele ficou indignado com a idolatria que viu naquele lugar, então ele se dedicou à pregação, dedicou a anunciar o Evangelho tanto a judeus quanto a gentios. Veja, ele buscou outros ouvintes. Irmãos, a gente sabe que todo mundo quer que o seu familiar se converta. É o desejo de todo mundo. Mas não dá para a gente pregar sempre para a mesma pessoa. Que isso, pastor? Não, irmãos. Eu não posso pregar exclusivamente para uma pessoa. Os irmãos entendem que Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se você prega para uma pessoa só, você não está cumprindo isso. Não, pastor, fica lá pregando direto lá para o meu marido, até ele se converter, vence ele pelo cansaço. Se o Evangelho não for capaz de transformá-lo como eu serei, o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Só o Evangelho pode mudar a vida. O pastor não pode. Mas às vezes as pessoas acham que alguém se converterá pelo cansaço. De tanto insistir, a pessoa se converte. Irmãos, quem está sendo evangelizado precisa crer, não precisa se cansar. Tem que crer. E não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, veja bem, há quem eu posso, por exemplo, como pastor, de repente, todo dia ir tomar um cafezinho na casa do fulano e ficar lá, tome evangelização, todo dia, o mesmo cara. Beleza. E tô ali, o cara já não aguenta mais me servir cafezinho, eu tô lá, vim tomar cafezinho. Aí o cara passa a gostar de mim, né? Poxa, esse pastor tão legal, ele vem aqui tomar um cafezinho toda tarde, tão legal. Gostou de mim, mas não se converteu. Gostou de mim, ele falou: eu vou para a tua igreja. Porque isso que é pastor, meu irmão. Tu é um pastor de verdade. Vem aqui na minha casa todo dia tomar cafezinho. Poxa, você é um pastor de verdade. Aí vem para a igreja. Aí, vamos imaginar que o pastor adulterou. O pastor adulterou, saiu da igreja. E aí, esse camarada saiu junto, porque agora não tem mais ninguém para ir na casa dele tomar cafezinho. Foi embora. E aí alguém vai dizer assim: poxa, aquele camarada era um servo do Senhor, estava aqui com a gente. E quando alguém for falar com ele, ele vai dizer assim: olha, aquilo que era pastor, porque ele vinha aqui tomar cafezinho comigo toda tarde. Irmãos, isso faz sentido? Isso não faz sentido. As pessoas não têm que gostar de mim, as pessoas precisam crer no Evangelho. Às vezes estamos mais preocupados em fazer as pessoas gostar de nós, mas nós não estamos pregando a nós mesmos, estamos pregando Cristo. Não estou dizendo também que nós temos que ser mal encarados e tratar as pessoas mal, não é isso não. Agora, eu não tenho que dar a ênfase em mim, eu tenho que pregar Jesus Cristo, tenho que falar do Evangelho. Se eu estou preocupado em tomar cafezinho, provavelmente a minha preocupação não é a conversão do indivíduo que ouve. Paulo não tinha essa preocupação, Paulo queria apresentar o Evangelho. Então, se os irmãos avançarem, o trecho aí que a gente vai tratar à noite,
Versículo 16, né? Paulo preocupado ali com a cidade entregue à idolatria. No versículo 17 diz que ele disputava na sinagoga com os judeus. Ele ia lá disputar. O que significa? Ele estava ali num diálogo, num combate a respeito das escrituras, provando, olha só, a Bíblia diz isso e tal. Paulo não estava preocupado em ser agradável ao ponto de que as pessoas gostassem dele, fossem para a igreja dele porque gostaram dele. Irmãos, isso não é evangelho. Eu vou para a igreja que eu gosto do pastor Clemilson. O dia que o pastor Clemilson sair, eu não quero mais a igreja. Que é isso, meu irmão? Nós gostamos do evangelho. Nós gostamos de Cristo. Irmãos, e não só gostamos, nós amamos Cristo. Então, se de fato nós cremos em Cristo, não importa o que aconteça, permanecemos com Ele. Não estamos atrás de homens, estamos seguindo o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele nos resgatou. Veja, buscar novos ouvintes não significa nunca mais pregar, né? A pessoa que já ouviu, não significa isso não, tá, irmão? Mas significa que nós não vamos ficar para sempre em uma pessoa só. Irmão, já pregamos 10 mil vezes. Dá um tempinho, depois volta lá. Mas poxa, peraí, para sempre. E às vezes, irmãos, tem pessoas pedindo, olha, prega para o meu primo, para o meu irmão. Mas, irmãos, nós temos essa responsabilidade na nossa família também. Pregar, orar, dar exemplo. O problema, irmãos, é que às vezes nós estamos lidando com os cães e os porcos e não percebemos. Pessoas que não querem o evangelho. Pessoas que, na verdade, elas estão se sentindo ofendidas com o evangelho. Que se ofendem. Lembro-me no dia da evangelização que eu fui usar aquela clássica pergunta, né? Citei para os irmãos, e se você morresse hoje? Pronto. Perguntei para a senhora, se a senhora morresse hoje? A senhora encarou, legal, mas o filho dela estava lá dentro. Falou assim, minha mãe não vai morrer nunca. Caramba, imortal? Poxa, o camarada se ofendeu. Como lidar com essa oposição, irmãos? Então nós seguimos em frente e buscamos novos ouvintes. Seguimos em frente porque cremos, irmãos, que a obra realizada não é nossa. Se não sou eu que vou transformar as vidas, como eu posso entender que pelo cansaço posso converter alguém? É importante pensarmos nisso. Mas vamos parar por aqui, porque temos também a nossa assembleia, mas eu quero ressaltar, irmãos, diante da oposição, temos que perseverar. Diante da oposição, nós temos que buscar novos ouvintes, como Paulo fez aqui. Jesus também fez assim, seguindo em frente. Nós temos um objetivo maior, irmãos. O nosso objetivo maior é a pregação do Evangelho. Estamos juntos nessa luta. Vamos pregar, vamos falar do amor de Deus. Nunca desistir. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela Tua palavra anunciada, pela reflexão que nos foi proporcionada. Obrigado. Peço ao Senhor que Tu nos dirijas, ó Deus, na assembleia que teremos, ó Pai, para que tudo que fizermos seja para a glorificação do Teu nome. Ó Deus, o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.